Começar amanhã. A fila andava devagar. Estava muito grande. Duas crianças que estavam na frente começaram a chorar quando viram as caixas de bombons ao lado da fila. A mãe logo tratou de pegar duas e colocar no carrinho. As crianças se aquietaram. E a conversa recomeçou. Eu observava e me lembrei que supermercado, feira e padaria são ótimos locais para um escritor garimpar histórias. Brasileiro gosta de fila, disse um rapaz observando a multidão. Será que teremos a prorrogação do auxílio emergencial? Não. Não ouviu o presidente dizer que o país está quebrado? Uai, e para que ele foi eleito? Um grande líder se revela nessas horas, como foi o caso de Churchill e Roosevelt durante os períodos de crise. Olha, não dá nem para comparar o que nós temos com esses aí, tá ok? Finalmente, cheguei ao caixa, paguei e ia saindo com as sacolas. Quando a TV, já próxima da saída do supermercado, mostrava a invasão ao Capitólio, em Washington. Deus salve a América. Isso aí. Ok, obrigado, Júlia, pela leitura. Parabéns. É, então, nós vamos então dar início ao nosso bate-papo aqui, convidando Daniel, nosso palestrante. Ele já participou conosco também do terceiro Café Filosófico e agora está aqui conosco novamente. Antecipadamente agradeço também a Daniel, né, por mais essa colaboração aí conosco. Ele é funcionário público, agente de saúde, historiador e sindicalista, e é também organizador do site Tira Banha. A ser pensado. Então, isso nos leva também, nos remete a pensar no tema da crise na democracia, né, no início desse século, né, personificado através do negacionismo e o enfraquecimento das instituições e por meio até de exaltação de um passado, né, glorioso que não existiu, porque quando a gente pega o passado e compara com o presente, ou a história do passado com essa história do presente, a gente vê coisas como a questão colocada do calendário vacinal, né, que piorou, né? Antes você tinha um calendário organizado, agora você está tendo essas dificuldades todas, né? Então isso vai mostrando que a gente está havendo um enfraquecimento institucional. E isso pode ser classificado como uma crise na democracia, né? A democracia se faz com o funcionamento pleno das instituições. E uma crise que não pode ser vista com o mesmo olhar que foi o fascismo, né, no século XX. A gente fala de um novo fascismo, mas é um fascismo que tem as características do ocorrido lá na década de 40 do século passado, durante a Segunda Guerra, né, visto na Alemanha e na Itália, e foi combatido através de um discurso democrático, né? Quem fez a oposição a eles foram democratas, né? Governantes como Churchill, enfim, que se destacaram defendendo o interesse do seu país e do seu povo, né? Na época, formando frente contra as dificuldades geradas pelo um pensamento antidemocrático, né? Que hoje também a gente pode encontrar essas características nessa ideia de que é preciso se desenvolver a qualquer custo, ou seja, não importa se a gente vai destruir o meio ambiente, né? O importante é que o país gere lucro e enriqueça. Isso é um pensamento antidemocrático, né? Porque não é só você acabar com a floresta, interferir num estilo de vida de quem mora lá, né? Então, essa crise na democracia também hoje no Brasil pode ser visto como pelo viés da questão ambiental. E atualmente, né, a perda da legitimidade das instituições, né, e a negação da discussão de temas atuais, que pedem discussões atuais, como culturas, luta identitária, gênero, né, uma série de temáticas estão em evidência no início do século. Ou seja, então, quando a gente fala de história do presente, a gente fala do modo como essas questões estão debatidas, né? Não é eliminar esse debate, mas é promovê-lo, né? A ideia de ter que eliminar já é uma ideia antidemocrática, porque a democracia comporta esses debates, né? Ou seja, uma democracia plena, um país democrático,
ele está aberto ao debate dessas questões, né? Então, quando você vê crescer um discurso contra o debate dessas questões, aí fica evidente também uma crise na nossa democracia, né? Esses são os temas recorrentes do tempo presente, né, que pode ser observado a partir do nosso local cotidiano, né, como em um supermercado, como é colocado na crônica. Na fila de um supermercado, você observa dizeres, falares, né, sobre essas questões, elas não estão ausentes do nosso dia a dia. Aí entra a questão da relevância da produção de um conteúdo de internet, por exemplo. Se você vai falar do seu local, é interessante você atrelar esses debates nacionalmente com o local, né? Por exemplo, a questão do meio ambiente, né? De que forma eu observo isso aqui na minha região? Então, para quem tem habilidade com vídeo, ligou o celular, olha, aqui no extremo sul da Bahia, o grande tema do momento é o meio ambiente, você coloca essa questão a partir do seu local de vivência, né? Aí a gente pode, por exemplo, falar que, como lembra lá na crônica, a gente teve uma discussão a respeito do lixo, né? De que forma ele ia ser eliminado, de que forma isso estava sendo tratado, né? Então já é uma questão que para um produtor de conteúdo da internet interessa falar, né? Para quem está de fora, surge o interesse, né? E, claro, você não vai estar falando de um lugar qualquer, né? A gente que mora aqui no extremo sul da Bahia, a gente mora na região onde o que a gente chama de Brasil começou, né? Então, vou falar da questão ambiental na região do chamado descobrimento, né? Então, o nosso local nos permite conectar com conteúdos nacionais, né? Enfim, como faz Erivan, né? Ele dá um passeio pelas questões do presente, faz uma reflexão sobre posturas do passado e perspectivas do futuro, né? E tudo isso também, né, como são temas recorrentes e faz lembrar que o Estado ele tem que ser presente, né? É necessário um Estado forte e democrático. Falo forte no sentido de garantir posições, né? E abrir discussões sobre temas atuais, como a questão do credo, a posição social, né? E que ele entra em crise toda vez que ele afasta desse ideal de que é permitido ser um Estado para todos, né? É para E, isso aí, gente. por fim, convém lembrar que o tempo presente é um conceito que a gente estuda bastante em história, né? É muito importante, mesmo porque existe diversas maneiras de chamar esse tempo, né, que a gente está vivendo na atualidade. E existe diversos olhares, né? Eu trouxe aqui um olhar que tem a ver com o momento captado pela crônica de Erivan. Ok, Erivan, acho que eu já coloquei. Ok, Daniel, obrigado aí, meu amigo. Você fez os seus comentários muito interessantes, né? Vários pontos aí foram muito interessantes, mas eu destaco a leitura crítica que você faz de tempo presente, né? Mostrando aí a crise da democracia, a volta, assim, uma certa presença do fascismo, né? Em algumas instituições, na própria sociedade. Então, você faz uma ligação no contexto local com o global, né, numa perspectiva de uma história crítica. Muito obrigado. Então, dando prosseguimento ao nosso evento, eu convido agora a professora Janaína Cerejo, nossa convidada de Vitória da Conquista. Ela é também pedagoga, né, e com certeza nos trará grandes contribuições. A palavra está contigo, amiga. Muito boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo. Tudo bom? Tudo bem, seja bem-vinda, Janaína. Tudo bom, tudo ótimo. Eu inicio aqui minha fala agradecendo, né, o convite, agradecendo a presença de todo mundo. Eu tenho o costume de falar boa tarde para cada pessoa, assim, citando os nomes, mas nós temos mais de 90 pessoas aqui, a gente ia demorar demais para fazer isso. Eu
gostaria de me apresentar para dizer para vocês que, além de pedagoga, né, e de especialista em educação, eu também sou professora de redação, de cursinho pré-vestibular. E toda vez que eu me deparo com um texto, né, de qualquer gênero, para fazer essa leitura, eu não consigo me desapegar desse meu lado professora e fazer uma introdução prévia, já um olhar geral sobre ele. Mas antes da gente falar, né, sobre esse texto específico e dar continuidade aos apontamentos, né, de Daniel, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? E eu quero que vocês respondam aí no chat para mim. Quem aqui gosta de ler? Vocês podem responder sim ou não. Só para eu entender. Eu? Não. Não. Olha, a Não maioria. gosto não, Bruno. Gosto não. Eu não entendi. Estamos no Emily. chat. Pode repetir? Aí, um monte de Eu não gente gosto está de ler, dizendo sim. Ela Eu perguntou leio quem mangá, gosta velho. de ler. Responde no chat, sim ou não. Pronto, ó, já temos respostas que são diferentes, né? Tem sim, Eu não, leio e tem um mangá. que respondeu assim, se for mangá, sim. Eu sempre costumo fazer essa pergunta, porque todo mundo que diz não, eu falo, é mentira. É mentira, porque todo mundo gosta de ler, principalmente nos dias de hoje, né? Eu acredito que aqui todo mundo deve ter rede social, se não tem Instagram, não tem Twitter, tem pelo menos o WhatsApp, né, que é a ferramenta que a gente usa hoje em dia para se comunicar. E a gente se comunica principalmente por meio da linguagem, por meio da escrita, por meio da leitura também. Eu sempre gosto de fazer uma rememoração também à infância, né, dos meus estudantes. E aí eu vou repassar isso para vocês, principalmente para aqueles que disseram que não gostam de ler. Quando vocês eram crianças, sei lá, vocês não gostavam de ler gibi, da Turma da Mônica, ou se vocês tiveram contato com histórias infantis, tentem se lembrar mesmo das experiências de vocês, né, de quando vocês eram crianças. História de princesa, história de super-herói, né? Em algum momento da nossa vida, a gente já esteve em contato com a leitura. Aí, ó, já falaram os Três Porquinhos, eu li imagens, e ler imagens, Carlos Eduardo, eu vou te falar, viu? É algo extremamente peculiar, não é todo mundo que consegue fazer, não. De uma forma, assim, fidedigna, né? Então, a gente sempre se depara com a leitura. A gente precisa da leitura, a gente precisa da escrita. Ela faz parte da nossa comunicação. Eu estou estabelecendo a comunicação com vocês, inclusive nesse momento, através do chat, né? Então, tá cada um aí na sua casa, estamos todos aí dialogando justamente por causa dessa leitura, né? Então, eu sempre gosto de lembrar dessa nossa infância. Alguém falou aí no chat que gostava de mangá. Eu, particularmente, eu adorava gibi da Turma da Mônica. Eu gostava de gibi do Chico Bento. E aí, isso quando eu era muito criança. E o tempo foi passando, quando eu me deparei na adolescência, em que eu era obrigada a ler livros mais clássicos da literatura brasileira, eu não me sentia tão confortável, eu já não gostava muito mais, porque era algo que eu fazia com obrigação. Então, apesar de ter essa carinha de jovem, viu, gente? Eu já passei do ensino médio há uns 10 anos, e quando eu estava lá, eu dizia isso, que eu não gostava de ler. E eu carreguei isso por alguns anos na minha vida. Até que eu fui começando a ler, eu quero que vocês tentem lembrar aí, aqueles que disseram que sim, qual foi o livro que despertou, assim, que você olhou para ele e falou, não, a partir de hoje eu gosto de ler. Eu me lembro qual foi o livro que me fez gostar de ler, e eu não vou aceitar ninguém bater resenha da minha cara, viu? Vou falar para as professoras aqui presentes darem 0 para quem bater resenha da minha cara, mas foi a saga Crepúsculo que eu aprendi a gostar. A primeira vez que eu li,
eu entendi que eu gostava de ler. A Erenil, do Pequeno Príncipe, é meu favorito até hoje, não abro mão. Tenho várias versões dele aqui. Mas eu adorava, gente, aquele livro, aquela saga, porque não tinha uma linguagem difícil, era uma linguagem que eu era adolescente, eu tinha, sei lá, 16 anos, e eu conseguia entender o que ele estava falando, aquele livro conversava comigo, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Mas por que eu faço toda essa trajetória para falar com vocês? Para dizer que eu não aceito ninguém dizer que não gosta de leitura, porque eu acho só que a gente não encontrou o gênero textual que a gente gosta de ler, né? Tem pessoas que gostam de ler poesia, eu particularmente já não gosto tanto. Mas eu gosto de... Eu não tenho habilidades para escrever. Eu gosto de ler poesia, mas eu não sei escrever poesia. Eu gosto de ler textos que têm mais a ver com o dia a dia. E isso a gente encontra muito na crônica, né, de Erivan Santana, que a colega leu aí lindamente, né, para vocês terem conhecimento. Daniel fez ótimas colocações também, e eu fui me lembrando, né, de como esse gênero textual ele é rico em detalhes e como a gente se sente próximo da leitura. E a crônica ela tem essa característica, a característica de contar um fato, né, corriqueiro, assim, do dia a dia, e que, veja só, Erivan está aí em Teixeira de Freitas, eu estou em Vitória da Conquista, e a partir da narrativa dele, eu consegui fazer uma aproximação da realidade dele com a minha, né? Então, eu acho interessante também a gente começar a observar, principalmente vocês que são estudantes, e eu acredito que vocês estão aí já no preparo para fazer a prova do Enem, né? Eu acho que vocês estão estudando, não estão? A prova do Enem. Se não estão, já é hora de começar a estudar, né? Mas vocês que estão nessa fase, é interessante vocês começarem a observar esses gêneros textuais para que a gente consiga coletar o máximo de informações possíveis, né? Então, agora, aprofundando mais no texto, eu anotei alguns pontos aqui que eu achei bem importantes, né? Não vou ser repetitiva, porque Daniel apontou muito bem também alguns pontos específicos, né? Mas um que eu achei interessante é a gente observar que toda essa crônica, né, todo esse fato observado pelo autor, ele se passa na fila de um mercado, né? E eu fiquei pensando, gente, quanta coisa pode sair da fila de um mercado, né? E ele estava num contexto do final de ano, né, próximo aí ao Natal, prestes a comprar o panetone da família, e ele narra um cenário no qual, ainda com a pandemia, é possível a gente imaginar, né, um lugar lotado. Então, ninguém abriu mão dos costumes natalinos por causa da pandemia. E isso a gente pode simplesmente estender para outros assuntos também, como o nosso comportamento não tem mudado, né, diante da pandemia. Dentre essas conversas, a gente observou também, quando ele fala da vacina, e a gente vê essa polêmica da vacina que nós temos aí hoje, né? Pouco recurso destinado à compra das vacinas. Nós vimos também algumas pessoas que se recusam a tomar essa vacina, né, quando chegar o momento. A gente vê, por outro lado, pessoas que furam fila. Já existe um projeto de lei, né, para tornar um crime, né, você levar atestados falsificados para que você possa tomar a vacina antes do público que está ali previsto, né? Então, essa questão da vacina, ela é muito presente não só no supermercado, mas também no nosso dia a dia.
E eu achei muito interessante também quando Daniel destaca, né, essa questão da história, né? E a gente, às vezes, não percebe, mas nós estamos fazendo parte de um momento histórico, de um fato histórico, que certamente vai ser lembrado e vai ser estudado nas escolas daqui a alguns anos, né? Então, nós estamos vivendo esse momento tão importante na vida do homem, né? Na história da humanidade. E isso que aconteceu por causa de um vírus tomou uma proporção em várias áreas do conhecimento. Tanto é que o próprio Erivan observa isso enquanto está na fila de um supermercado, né? Então, foram coisas que aconteceram na saúde, que implicou na nossa vida social, que implicou na educação, né? Que gerou diversas problemáticas aí em todos os campos e em todas as áreas. E eu achei muito interessante quando uma pessoa da fila diz assim, nossa, mas até a rainha da Inglaterra se vacinou, né? E aí, achei engraçado, porque tem essa discussão, né? Tem uns memes aí na internet, não sei se vocês acompanham, de que a rainha, ela aguenta vários acontecimentos, ela está sempre presente, ela está ali, e até ela tomou a vacina, né? Por que nós, meros mortais, não tomaríamos também? Houve também uma discussão sobre o campo econômico, né? Nessa narrativa, na qual o autor destaca a questão do auxílio emergencial, né? Que está também muito presente no nosso dia a dia, na vida das pessoas. O auxílio emergencial foi recentemente prorrogado, mas com valor extremamente irrisório. Então, a gente poderia, de fato, passar a tarde toda falando sobre as questões que são trazidas e trabalhadas na crônica, né? Porque são muito pertinentes e muito interessantes para o nosso dia a dia. Mas eu queria principalmente despertar o olhar de vocês e para que vocês prestem atenção, né, todas as vezes em que forem se deparar com qualquer tipo textual, para tentar fazer essa conexão com a realidade de vocês e também com o que vocês podem passar a gostar para despertar esse lado da leitura. Hoje, o tipo textual que eu gosto bastante é justamente essa, viu, Erivan? A crônica, eu gosto muito de narrativas, porque eu consigo me ver inserida nesse contexto, né? E é importante a gente observar esses contextos justamente por esse olhar mais crítico, né? Esse olhar de ver a realidade, de ver o posicionamento das pessoas, de conseguir concordar, mas também discordar de alguns pontos de vista, né? Mas, sobretudo, nessa crônica, ainda que o autor não tome nenhum ponto de partida para fazer uma defesa, eu acho que a gente pode observar que deve-se fazer uma crítica ao governo que vem gerindo o nosso país, né? Sem defender um governo ou criticar outro, eu acho que o papel e a discussão não é essa, mas sim a gente entender a realidade e o que está sendo feito diante de tantos problemas, né, e de tanta polêmica aí no nosso país. Então, para fechar, eu só queria dizer mesmo como a história é cíclica, né? A história, ela se repete, assim como o Daniel falou, ela acontece o tempo todo, nós estamos fazendo história, nós já fizemos história e vamos fazer muitas ainda, né? Só que essa especificamente é diferente da história que nós criamos no ano de 2018, de 2019, porque nós estamos vivendo uma crise mundial, né? E nós estamos fazendo parte disso, vamos contar isso e vamos lembrar disso quando estivermos velhinhos lá e falando, isso aí eu vivi, isso aí foi da minha época, eu estava lá, né? E a gente começar a ter esse olhar mais sensível para as coisas que estão acontecendo.
tá bom? Muito obrigada. Passo a palavra para você. Obrigado, Janaína. Maravilha suas colocações, suas contribuições. Eu achei muito interessante, Janaína, quando você fala da questão da leitura, né? Da importância da leitura, porque uma das funções principais da educação, da escola, é justamente formar leitores, né? Então, você tocou num tema muito interessante, muito caro para nós, todos nós que somos educadores, para todos os alunos, não é? Porque, na verdade, uma das funções primordiais da educação e da escola é a formação de leitores. Porque quando nós conseguimos formar leitores, na verdade, nós estamos preparando, né, essas pessoas, esses cidadãos, para a vida, de um modo amplo e geral, né? Outra questão que eu achei muito interessante é que você dialoga com o que Daniel acabou de falar, né? Você faz também uma análise da história do ponto de vista crítico que nós estamos vivenciando, né? E faz também vários outros comentários, né? Sempre em diálogo também com a crônica, né? Então, isso é muito interessante, né? Essa capacidade que a gente tem de dialogar também através do texto. Outra questão muito interessante que você falou, né? Quer dizer, quando você disse, eu estou aqui, Teixeira de Freitas, e através dessa crônica eu consegui transmitir aí para você, em Vitória da Conquista, um pouco do nosso cenário aqui, do nosso contexto, né? Que é um contexto local, mas é também um contexto nacional e é também um contexto global. Então, é muito interessante esse diálogo, né? Esse diálogo que a gente faz. E aí fica assim, você dialoga com os alunos, dialoga conosco, dialoga também com o Daniel, então a gente vai tecendo aí esses diálogos, né? E eu queria chamar também a atenção dos alunos, para um objetivo nosso aqui, que observe que nós estamos falando de um texto literário, mas dentro desse texto literário, tanto Janaína como o Daniel já teceram vários comentários pertinentes a várias áreas do conhecimento, como sociologia, história, a questão da leitura, né? O tema da leitura, que a Janaína também abordou, né? Então, vejo que são várias temáticas, né? E é justamente isso que nós queremos transmitir para vocês. O Enem, hoje, ele tem essa face, ele tem essa característica de ser intertextual e interdisciplinar. E essa é uma das funções que nós queremos transmitir para vocês aqui nesse momento, tá certo? Muito obrigado, Janaína. Qualquer coisa a gente retorna aí, viu, Janaína? Eu gostaria de solicitar a nossa coordenadora, Clemência, que, por favor, por gentileza, tira uma foto nossa aqui. Nós vamos abrir as câmeras aqui, viu, Clemência? Para você tirar a foto nossa aqui, tá bom? Tira aí, Clemência, a foto para nós registrarmos aí esse momento. Se quiser abrir a câmera aí, fique à vontade, pessoal. Cadê Janaína, Daniel, para abrir a câmera aí para nós? Salve, salve, professor. Salve, salve, seja bem-vindo. Cadê Janaína, que não abriu a câmera ainda? Boa tarde, pessoal. Muito bom. Boa Apareceu aí. Muito bom. Parabéns aí a todos. Tira uma foto aí para nós, ilustre coordenadora. Parabéns aí, Janaína, professora Janaína. Excelente. Desmancha a Já foto, não cara. está aparecendo, não, já na sua imagem. Abre a câmera aí, Janaína. E agora, tá aparecendo? Ainda não, tá aparecendo ainda. Ué, gente, será que não querem uma foto comigo? Não acredito. Não, tem que tirar foto, todo mundo junto. Aproveitar para agradecer a presença de Janaína, Daniel, a Boa Júlia, tarde, que Sam. fez pela crônica, muito bom, muito Tirou o bem. print aí, Clemência. Tirou o print aí, Clemência. Eu vou sair e entrar de novo. Quer ver que não tá entrando. Sai não, Jana, se você não consegue entrar. Tem 100 pessoas já na sala. Tira a foto do primeiro, Clemência. A gente tira a foto do perfil dela. Ah, já está tirado, já tirei. Tirei vários prints aqui. Tira mais outra, tira outra aí. Tá tranquilo. Tira mais uma para garantir. Casa Blanca ia fazer Tiago, podre, eu vou tirar Casa sorrindo. Blanca. Meu Vai encher a Deus. memória de foto. Gente, Tá tudo indo tudo bora certo, voltar viu? aqui. Tranquilo, Santa Joia. Obrigado, Clemência. Obrigada, Clemência, eu que Erivan, agradeço. Secholine, Obrigado. Janaína, Tchau, obrigada. Ana. Tchau, Ana. Valeu, Erivan. Oi, Chauana aqui, ó. Oi. É isso?
É minha irmã. E aí, Ivan, como é que tá? Seja bem-vinda, Alana. Muito obrigada. Oi, Alana, prazer em conhecer. Olá, prazer em conhecê-los. Boa tarde. Maravilha. Vamos dar prosseguimento agora. Eu vou convidar a professora Sancha Online, né? Ela é nossa professora, também é vice-diretora do turno matutino, que vai nos falar um pouquinho, né? Ela também é graduada em filosofia, então vai nos trazer um pouco esse olhar filosófico, né? Que nós tanto precisamos. A palavra está com você, minha amiga. Boa tarde a todos. Queria agradecer a participação de Daniel e Janaína, que é minha amiga lá de Conquista, e sempre quis que ela participasse de algo comigo, né? E agora a gente teve essa oportunidade. Ela já fez letras, viu, gente? Aí parou, depois foi para pedagogia, está no mestrado em educação, assim como eu, então a gente tem uma trajetória aí bem parecida. Como a Erivan colocou, eu vou ficar com a parte filosófica e a parte de finalizar esse debate, mas é muito difícil a gente finalizar algo, né, que começou tão bem, aí eu achei muita responsabilidade para mim, mas sobre a pandemia, eu acho que um aspecto que a filosofia ganha ponto e agora, que a gente percebe que ela tem participado bem, é na análise de como as coisas vão suceder após a pandemia. Porque a gente está vivendo aí uma pandemia e a gente está muito preocupado, quem vai vacinar, quem não vacinou, eu vou morrer, eu vou ficar vivo, o meu familiar vai pegar a doença, eu já fui contaminado, eu posso ser contaminado novamente. Então, assim, a gente está só muito nesse momento de viver. Às vezes a gente pergunta, o que vai acontecer após, né? Será que eu vou saber voltar a ir para a escola? Será que eu vou saber ir num show? Será que eu sei me relacionar novamente com outras pessoas? Como é que ficou essa nossa questão comportamental? E aí, para além da filosofia, a gente tem a sociologia também nesse ramo aí caminhando. Então, a filosofia, num linguajar mais fácil, ela está analisando e visando as possibilidades futuras do homem pós-pandemia. E aí eu acho que o interessante da gente trabalhar hoje é com uma palavra muito forte do ser humano, que é ressignificar. Nós somos seres muito fortes em nossa capacidade em relação a renovar, ressignificar, né? Consertar, modificar as coisas é muito grande. A gente já passou outras doenças, outros problemas, e a gente conseguiu superar tudo isso. De uma forma coletiva, individual, a gente consegue sanar, driblar alguns problemas emergentes como a fome, que até hoje a gente não conseguiu finalizar, mas a gente consegue viver com esse problema. O Covid é um desses exemplos, a gente não conseguiu finalizar, mas a gente consegue viver com esse problema. O Erivan coloca lá questões políticas que têm nos questionado, né, muito, nos afligido muito, e a gente vive em meio a esses debates políticos, a gente, mesmo não concordando, vive. É necessário, o lockdown é importante porque ele diminui o aumento crescente da doença, mas é necessário também fechar o comércio todo. E como fica o trabalhador? Então, a gente está vivendo esse embate agora de ressignificar. A gente ressignifica o trabalho, a casa, a família, o modo como a gente vive. A nossa casa hoje, ela não tem mais só aquele conceito de casa, que era um lugar aconchegante, que a gente chegava para ver a família, para dormir. Ela foi ressignificada. Mas antes de entrar nessas questões, eu tenho um texto que acho que vocês já ouviram muito, pelo menos lá na filosofia do primeiro ano já ouviu, que é do Heráclito. E aí ele diz assim: ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou. Assim, tudo é regido pela dialética, a tensão e o revezamento dos opostos. Portanto, o real, sempre fruto de mudança, ou seja, combate entre os contrários.
O Heráclito, ele está querendo dizer o que com isso? Com o texto, né? Eu trouxe o texto dele para a gente estar sempre voltado. É importante a gente voltar para o que a pessoa diz. A gente tem que ter esse contato, como a Janaína colocou, com a leitura, né? Embora às vezes o texto é um texto grande, eu não entendi isso muito que Heráclito falou, mas aí a gente traz para vocês terem esse contato com a obra, com o autor, e a gente discute na nossa linguagem para ficar fácil na cabeça de todo mundo. O Heráclito está dizendo o quê? Sam, o rio, ele nunca é o mesmo. A água que está no rio nunca mais é a mesma, ela passa, vem outra água. Se você tomar banho hoje, sábado agora, 5h59, no rio, tomei banho hoje naquele rio. E aí, no próximo sábado, é o mesmo dia da semana, 5h59 eu tomar banho no mesmo rio, não é a mesma coisa mais. Aquilo já passou, já foi, porque nem o rio é o mesmo, nem eu sou mais a mesma. Então, tudo modifica. O real, ele é mutável. Então, a gente ressignifica as coisas, a gente dá novos rumos à vida. E aí, nessa pandemia, a gente tem uma pandemia, além da questão de doença, né, que é uma questão de saúde, a gente tem uma pandemia social, porque a gente está trabalhando aí com pessoas, né, e aí a gente tem que, ela entra no âmbito aí social, como Elivan colocou, questão política, questão de convívio, a cultura, que é um termo que me chamou logo a atenção no início da crônica do Elivan, a gente está no supermercado fazendo compra para o Natal em uma pandemia. Então, assim, a cultura, o valor que a gente dá às coisas, permanece ali, mesmo que ressignificado. Por quê? Eu vou comprar o panetone porque o Natal é algo cultural da minha sociedade. Eu não quero deixar o Natal, não quero deixar de comprar meu panetone ali, porque aquilo faz parte dos meus valores, dos meus costumes, é a minha identidade, aquilo me rememora alguma coisa. A minha mãe, quando eu era criança, que comprava panetone no Natal, a minha avó que fazia um panetone. Eu não quero largar essas coisas existenciais que é minha, de homem, do ser humano. Eu quero rememorar isso. Mas se eu não posso fazer da forma que era feita antes, eu ressignifico. Eu uso uma máscara, mantenho o distanciamento, mas a minha cultura, ela permanece de alguma forma, os valores, eles permanecem de alguma forma, mesmo remodulados ali, em alguns aspectos. Então, a cultura, a gente pensa só que mudou muito, foi política, saúde, educação, porque são os focos mais críticos, né, que a gente vivencia mais. Só que a nossa cultura mudou muito. A gente aprendeu a ir num barzinho diferente. A gente aprendeu a comer uma comida diferente. A gente criou comida para a pandemia, coisa que não existia, não é? A gente criou aniversário para a pandemia. A gente criou formas de se comunicar na pandemia. Então, a gente ressignificou muito. Isso é muito próprio e êxito do ser humano. A gente não é uma exaltação ao racionalismo aqui que eu quero fazer, mas é um ponto, uma abordagem de como nós também somos capazes de certas coisas, né? A gente está muito sofrido com os ataques que a pandemia nos trouxe, então a gente precisa, às vezes, valorizar essa questão do ser humano e atentar aos nossos êxitos frente a uma pandemia, que é algo tão profundo, tão maior, né? Se a gente for para o campo religioso, a gente vê, nossa, como que algo tão grande pode estar acontecendo. Se a gente vem para o campo só do social, eu falo, nossa, eu sou ninguém frente a essa pandemia aí. Eu não consigo controlar mais nada. Eu não consigo me controlar. Porque a gente sempre sabe que vai morrer. É a única certeza do ser humano. A gente nasce, sabe que vai morrer. Só que a gente não pensa nisso. A gente expecta a morte. A gente não espera ela. Expecta como? A gente assiste. Todo dia eu vou fazendo coisas que me levam, de certa forma, ao meu fim, porque eu tenho um fim. Isso é uma questão inquestionável. Mas eu não quero viver com essa ideia de pensar que o meu fim está próximo. Isso é muito angustiante para o ser humano pensar todo dia, acordar e falar, nossa, vou morrer. Será que é hoje, amanhã, daqui a pouco, agora? Mas a pandemia, ela, todo momento, coloca isso na nossa cabeça.
você está vulnerável, sua morte, ela está deixando de ser mais expectar e assistir, e às vezes mais vivenciar. E aí ressignificou também esse aspecto da morte, tanto nos rituais, que agora o velório, né, a gente vê que modificou a forma de velório, quanto em todas as outras questões da nossa vida. Então, acho que a palavra ressignificar, ela compreende a pandemia aí em todos os aspectos, sejam quais forem, né, os âmbitos. E aí, uma outra questão de mudança, de ressignificar aí, é a nossa casa. E a gente, nessa pandemia aí, como eu falei lá no início, a gente teve que aprender a mudar. A nossa casa, ela hoje, uma forma mais, no linguajar mais fácil para a gente entender, não que seja realmente isso, mas ela dá um aspecto de algo que nos aprisiona. Por quê? Eu tenho um decreto que me proíbe de sair de casa a tal hora. Então, eu estou, de certa forma, cumprindo algo dentro da minha casa. Então, a minha casa, que era aquele lugar que eu tinha, na maior parte das pessoas, né, como um lugar que eu gostava de permanecer, porque eu queria, era livre meu. E aí eu via minha família, eu tinha meu quarto, eu tinha minha identidade posta ali nos lugares, alguns lugares da casa, e é um lugar para poder relaxar. Ela assume uma nova forma, e a gente, às vezes, se vê mais aprisionado a esse lugar também. Então, tem formas que a pandemia, ela oprimiu, não só o nosso contato social, mas também a nossa cultura, quando eu digo nessas questões de família, de casa, de amigos, de lugares que eu ia. Mas a gente não deve só fixar nessa ressignificação negativa, né, que a gente tem em alguns âmbitos aí. Mas a gente, para finalizar, a gente tem que pensar numa pandemia que ressignifica para a revalorização do espaço em que nós vivemos. Eu acredito que quando a gente, e numa análise finalizando, como que a filosofia, e agora a gente traz para a gente saindo dessa pandemia, a gente não vai mais tratar, pelo menos a maioria das pessoas, algumas coisas que a gente achava, nossa, uma praça é uma praça, eu passo ali todo dia, tá ali no mesmo lugar. Talvez eu não vá mais dar o mesmo tratamento insignificante a uma praça, porque me foi privado, às vezes, de estar ali naquela praça, de permanecer ali. Hoje parece que eu desejo coisas que eu não valorizava. Para mim, eu estava ali, eu posso ir, eu quero, vou na hora que eu quiser, tanto faz. Mas, como eu coloquei, nossos aspectos, eles mudaram, e eu acredito que a revalorização vai ser de espaços, de conceitos, de amigos, de pessoas, de vida, de interior. Eu vou me revalorizar, como eu coloquei no início, a gente tem que se valorizar como ser humano, porque a gente está enfrentando algo muito difícil, algo que ninguém tem controle. A gente olha para a política, ninguém dá um retorno. Olha para os médicos, tá todo mundo assim, tem vacina, tem tal vacina, é tantos por cento de chance. Aí vem vacina para um tanto de gente, daqui a pouco falta para os outros. E a gente parece que não tem uma resposta concreta para aquilo ali. Ninguém sabe quando vai acabar, mas a gente, acredito que vai aprender a revalorizar alguns lugares, algumas pessoas, e nós mesmos, enquanto seres humanos. Tá bom? Então, essa é a minha contribuição aí, filosófica para vocês. Eu agradeço, gostei muito da crônica de Erivan, tem diversos aspectos aí que dá para a gente dialogar. Boa noite. Obrigado, Sam. Eu achei muito interessante sua contribuição, e quando principalmente me chama a atenção quando você traz a filosofia para um patamar mais simples do nosso dia a dia, né? Então, você traduz essa filosofia, esse ensino filosófico, que às vezes é muito erudito, você traz para o simples, né? Para o cotidiano. Então, achei muito interessante. Quando você cita, né, o filósofo Heráclito falando que tudo está em constante mudança, né? Então, eu sou essa pessoa hoje, amanhã
já serei outra pessoa, inclusive do ponto de vista físico, né? Porque as moléculas do corpo estão sempre se renovando, né? E também o intelecto, o espiritual, né? Isso é muito interessante. Em literatura, existe uma frase muito interessante que se chama carpe diem, né? Que significa aproveite o dia de hoje, né? Então, essa questão filosófica é muito interessante, porque temos que aproveitar o tempo, o nosso tempo, da melhor maneira possível, né? E Sandra também tece algumas reflexões sobre esse atual momento que nós estamos passando da pandemia do Covid-19, né? E ela finaliza dizendo que nós, a sociedade, de um modo geral, ela será obrigada a se ressignificar, a mudar, né? Por exemplo, às vezes, o simples fato de irmos ali na padaria, no supermercado, se tornou algo especial, né? Eu lembro quantas vezes tive que voltar para buscar máscara, porque tinha esquecido, aí volto para buscar máscara. Então, vejam vocês, às vezes, a coisa simples, né, que a gente tinha, hoje já está tão diferente, né? Então, como o Sam bem colocou, com certeza, a pandemia do Covid-19 nos dará muitos ensinamentos e muitas reflexões, no sentido de que sejamos mais humanos, no sentido de que sejamos mais agradecidos pela vida, mais tolerantes, né? São várias reflexões que temos para fazer, né? E aí eu pego um pouquinho da fala de Daniel, um pouquinho de Janaína e de Sam, finalizando, né? Assim, não finalizando, porque na verdade a nossa conversa aqui se estenderia por muito tempo e o próprio tema ele não se esgota aqui. Mas a gente fica com aquela mensagem assim também para vocês, né? Os alunos que estão aqui presentes, os estudantes, da importância da leitura, né? Essa leitura é fundamental, inclusive para o Enem, né? Porque vocês viram que aqui foram tratadas várias temáticas, dialogando com várias áreas do conhecimento, né? Como a filosofia, a sociologia, a história, né? A própria questão da leitura, que é um tema vasto de estudo acadêmico, né? Que Janaína abordou, né? E fica essa mensagem para vocês, que vocês se tornem estudantes leitores, porque isso é fundamental, inclusive, para quando vocês forem prestar o Enem, que tem essa característica que nós tratamos aqui, que nós falamos aqui, de ser interdisciplinar e de ser intertextual. O que significa ser intertextual? É quando um texto dialoga com outro texto, né? Então, se nós pegarmos uma outra crônica falando dessa temática que eu abordei nessa crônica, e nós teremos um intertexto, que é quando um texto dialoga com outro texto. E a interdisciplinaridade é quando uma área do conhecimento dialoga com outras áreas do conhecimento. Por exemplo, nós estamos falando de um texto literário que dialogou com outras áreas do conhecimento humano, tá certo? Então, eu vou aqui, nesse instante, abrir um espaço para os alunos, os estudantes, os professores, toda a comunidade escolar do SENA e convidados que também estejam por aqui, que queiram fazer uma pergunta, um comentário, enfim, participar conosco desse bate-papo. Fiquem à vontade. Quem gostaria de comentar, fazer uma pergunta, fiquem à vontade para participar conosco, certo? Inclusive, a participação de vocês está sendo observada para efeito de nota também, viu, gente? Então, podem falar, não fiquem acanhados, participem aí conosco. A sua frequência, professor? Daqui a pouquinho, Jefferson, daqui a instantes passaremos a frequência, tá bom? Mas antes gostaríamos de ouvir vocês um pouquinho, ainda não ouvimos nenhum aluno. Eu sei que tem alunos aí participativos, gostam de participar nas aulas de sociologia, de filosofia. Pode falar. Ô, professor, minha internet não está muito boa, não. Minha internet toda hora está caindo. Mas estamos te ouvindo bem, Kemily. Se quiser falar, pode falar. Você gostaria de fazer algum comentário? Não, sou da minha parte. Tamo tímido, professor, tamo tímido. Tá, João. Verdade. Se algum professor, colega nosso, convidado também quiser comentar, fiquem à vontade, gente. Aqui é para a gente fazer um bate-papo mesmo, viu? Mas ainda não ouvi nenhum aluno comentar, fazer uma pergunta, falar alguma coisa do nosso bate-papo. Eu não estou aqui desde o começo, na verdade, eu cheguei, eu acho que pela metade, mas eu gostei bastante aí dos comentários que estava dizendo aí, dos professores que eles falaram, do que foi discutido aqui, né? Eu achei bem interessante. É só isso que eu queria dizer mesmo. Ok, obrigado aí pela sua presença. Eu também, Eric, eu gostei muito da aula, achei muito interessante aí os bate-papos.
Que pena que você não pôde participar, né? Infelizmente. Ok, Renan? Tristeza. Obrigado aí. Mas vocês podem comentar mais alguma coisa. Teve alguma coisa no nosso bate-papo, na nossa fala, ao longo do Café Filosófico, mesmo na crônica, que vocês gostariam de destacar? Eu gostei muito da parte que a Janaína falou da leitura lá, que todo mundo é leitor, a gente só não encontrou o livro certo ainda, aquele livro que te prende. Eu era assim também, mas quando eu ganhei um livro, assim, era de uma escritora brasileira, inclusive, mineira ela, Paula Pimenta. Era um livro, assim, um romance, mas para a minha idade mesmo, que eu tinha uns 12 anos e tal. Aí eu gostei muito e comecei a engajar na leitura, e hoje eu gosto muito de ler. Que bom, Júlia. Parabéns. Que você continue nesse caminho, porque o leitor, na verdade, a escola ela traz a formação, né, formal, a formação curricular. Mas, na verdade, a grande ferramenta que nos dá a capacidade, o conhecimento verdadeiro, né, através da leitura. Na verdade, a escola ela encaminha, ela dá um início, mas nós concluímos esse conhecimento através da leitura. E quando a escola consegue formar leitores, ela realmente consegue cumprir a sua missão, consegue cumprir a sua função. Tá certo, Júlia? Então, parabéns por você hoje ser essa leitora, né, e se interessar por literatura, né? Isso é muito importante. Para todos os campos da vida, né? Inclusive para o Enem, né? Que é essa temática que a gente está abordando aqui, um pouco preocupado nesse sentido de estar passando essa mensagem para vocês, né? Porque hoje você pode ler, né? Às vezes na internet, você encontra bons textos, até gratuitos mesmo. Mas o que acontece? A internet, ela exige um leitor crítico e consciente, capaz de selecionar as informações, né? Tem esse aspecto também. Aí já é uma outra temática também muito complexa, que a gente não vai poder adentrar no momento, né? Mas é algo para a gente pensar, tá certo? Mas alguém gostaria de comentar, gente? Teve alguma coisa na crônica, no café, ao longo do Café Filosófico, que vocês acharam interessante e gostariam de destacar? Professor, eu gostei da Pode falar, desculpa, eu já falei, pode falar. Pode terminar, Félix, depois eu passo para Eric novamente. Não, você que eu gostei dessa daquela parte do supermercado, né, que lá é tipo um celeiro de histórias, né, que você pode descobrir várias histórias pelo supermercado e tal. Justamente, Félix, como eu já falei para vocês, né, além de professor, também sou escritor e poeta, né? Então, às vezes, eu gosto muito da crônica e da poesia. São os dois tipos literários que eu gosto mais de escrever, né? E, às vezes, assim, tudo é fonte de inspiração para o escritor, né? Você está na padaria, no supermercado, está na rua, às vezes uma música, um filme, uma cena, né? Vários são motivos que levam o escritor a escrever, seja um romance, seja uma crônica, seja um conto, seja uma poesia. Tá certo, Félix? Obrigado pela sua colaboração aí, Félix. E Eric, parece que gostaria de falar também, né, Eric? Que estava falando da leitura aí também, que é muito importante não só para crescimento pessoal e entretenimento, mas sim para discernir o que é certo e o que é errado, porque muitas vezes tem algum tipo de notícia que vem e você só vê o começo, não vê a matéria inteira, vamos dizer assim, você não lê tudo, você não tem interesse na leitura, você acaba pegando algumas informações que não são certas. E isso é muito importante, a gente não só, como você falou, não só exercer a nossa leitura, também exercer o nosso senso crítico, né, para saber o que é certo e o que está errado, né. Perfeitamente, Eric, muito pertinente o que você traz, o que você comenta, o que você coloca aí, né? Justamente isso, porque, por exemplo, a maioria das pessoas hoje, não vou dizer que sejam todos, né? Mas muita gente hoje se informa apenas pelo WhatsApp ou por Facebook, né? Não que a gente deva abolir essas ferramentas, né? Às vezes a gente vê um pouquinho, uma bobagemzinha ali, uma coisinha ali, né? Faz parte do Facebook e do WhatsApp. Mas é importante, como você falou, nós lemos bons livros, jornais e revistas diversificadas, porque cada uma, se a gente for observar, cada uma tem uma tendência política, não existe texto neutro, né? Isso é importante salientar.
qualquer texto, ele tem uma tendência política. Então, é falso dizer que um determinado texto, seja literário, seja jornalístico, ele é neutro, porque todo texto tem uma ideologia política ali por detrás. Então, quando você traz essa questão de ler variados meios de comunicação, como revistas, jornais, livros, não ficar preso somente à internet ou à televisão, isso é fundamental, né, para desenvolver essa visão de mundo crítica que você muito bem nos trouxe, né? Você muito bem comentou. Tá certo, Ed? Obrigado aí pela sua participação. Muito bem, gente. Alguém mais gostaria de comentar? Já estamos encaminhando para o final, né? Está tão bom bate-papo, mas o tempo vai chegando, né? Mas está muito bom bate-papo, excelente. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário para a gente fechar? Professor, Pois não, Heloísa. quando tem aquela passagem na crônica sobre o brasileiro gosta de uma fila, realmente é verdade. O brasileiro, quando está numa fila de supermercado, da caixa, ele gosta de interagir, gosta de uma conversa, né? Dialogar. E o brasileiro é isso, gosta de puxar um assunto, de conversar com as outras pessoas. Chamou muita atenção. Sim, Heloísa, justamente isso, né? E parte da crônica ali, né? Vocês viram aí, aconteceu mesmo. Eles estavam no supermercado, né? E ali observando, né? Porque o escritor tem essa questão de observar, né? Ele ali observa, de repente vem aquela ideia, né? De escrever. Foi muito interessante. E combinou também que a crônica dialoga com a questão local e com outros fatos, né? Inclusive com aquela invasão do Capitólio lá em Washington, nos Estados Unidos. Aconteceu justamente nesse dia, aquela invasão ao Capitólio lá nos Estados Unidos, né, que eu cito na crônica. Então, é interessante a gente estar observando isso, né? Nós estamos aqui em Teixeira de Freitas, né? A crônica fala aqui do local, mas dialoga também com o global, né? Muito interessante estar observando isso. Obrigado, Heloísa, aí, pela sua participação. Mais alguém, gente, para a gente fechar aqui? Algum colega nosso, professor, também, que queira falar? Convidados, comunidade da escola, fique à vontade. Sandra, já passou a frequência para o pessoal? O professor, o chat está desativado. Então tá joia. Gente, eu quero aproveitar essa oportunidade para estar agradecendo aos nossos convidados, Daniel Rocha da Silva, né, historiador, sindicalista, funcionário público, agente de saúde, né? Janaína Cerejo, muito obrigado, Janaína, foi uma grande satisfação você estar aqui conosco, né? Ela que é pedagoga, mestra também aí na área da educação, muito obrigado, a gente só tem que agradecer a vocês. Obrigado a nossa professora Sancho Online, né, que nós chamamos de Sam, né? Muito obrigado aí pela sua participação, Sam. E obrigado a todos vocês, estudantes, convidados, enfim, a comunidade do SEMAS aqui presente conosco. Muito agradecido, muito obrigado mesmo. Viu? É sempre uma grande satisfação a gente poder ter esse momento, né, para a gente dialogar. É muito interessante, né? E eu achei bacana porque, por exemplo, Daniel, ele traz uma visão da história e uma história crítica que nos faz ser questionadores, né? Janaína já também nos trouxe muitas contribuições interessantes, entre as quais eu destaco a questão que ela traz do tema da leitura, da importância do ato da leitura, isso é fantástico. E Sam, né, que nos traz essa visão filosófica, e ela traz essa visão da filosofia, mas trazendo do erudito para o popular, né, para o nosso cotidiano, né. Alguns dos nossos convidados gostariam de comentar mais alguma coisa? Daniel, Janaína, fique à vontade. Bom, eu só quero mesmo agradecer o convite e dizer que estou aberto a outros, viu? Se tiver novos cafés, por favor, me convide, que eu gosto de participar, gosto de ouvir também as colocações de outros colegas. Enfim, para mim é muito relevante. Muito obrigado pelo convite. Você será convidado para nós tomarmos aqui o nosso café filosófico. Obrigado, Daniel. Um grande abraço. Janaína, gostaria de falar mais alguma coisinha aí para nós
Gostaria. Eu tentei ligar a câmera. Fique à vontade, amiga. Não sei o que está acontecendo com a minha câmera, mas tudo bem. Eu queria falar um pouco com os estudantes também, rapidamente, para dizer assim, na minha época de estudante, eu não tinha oportunidade de participar de encontros como esse, e eu acho que eles são muito grandiosos para a nossa formação enquanto estudante, obviamente, né, porque contribui com a disciplina, enfim, com determinadas disciplinas e conteúdos, mas para a nossa formação pessoal também, né, para a nossa construção de caráter, de ideais, de personalidade, né, então eu acho um momento descontraído, mas que a gente pode ter discussões que são muito pertinentes, né, para a nossa vida. E para a organização aí do evento, principalmente para a Sam e Erivan, eu agradeço o convite, também me coloco à disposição para participar de outros encontros, certo? E parabenizo vocês por essa, né, iniciativa, por esse momento tão agradável numa tarde de sábado. Obrigada. Obrigado, Janaína. Foi uma grande satisfação você estar aqui conosco, né, nessa tarde de hoje. Maravilha, muito bom. Tudo de bom para você aí. Felicitações e esperamos contar com você em outras oportunidades, viu? Tomar um cafezinho aqui conosco, café filosófico. Tá, joia. Sam, gostaria de falar mais alguma coisinha, Sam? Só para você ativar o chat, por favor, para eu conseguir enviar a frequência. Ah, tá, joia. Vou ativar aqui, Sam. Eu queria agradecer a Daniel e Janaína e a todos presentes, tá? Sei que sábado, uma hora dessa, né, 6h30, quase, a gente manter um público aí atento nessa faixa etária é bem difícil, então quero agradecer a participação de vocês. Como eu disse, né, a gente vai sair daqui não sendo mais os mesmos, e que esse aprendizado fique significativo aí para a vida de vocês. Pessoal, o link está aí, gente, ó, da frequência. Pessoal, também quero agradecer a vocês, caros estudantes, parabenizar vocês pelo bom comportamento, vocês foram muito gentis, muito educados, participativos, né? E nós valorizamos muito vocês gostaria que vocês soubessem que nós, tudo que nós fazemos é pensando em vocês. E quando a gente vê, assim, pessoas tão educadas, tão gentis, participando conosco, interagindo, interessados na busca do conhecimento, buscando um futuro melhor, né? Isso tudo nos deixa muito felizes, muito gratificantes, né? Por o nosso trabalho, né? Porque isso é que é importante, né? Essa é a missão da educação, fazer desse mundo um mundo melhor. E nós todos juntos, depende de cada um de nós fazermos esse mundo melhor. E na tarde de hoje, com a participação de vocês estão demonstrando isso, que nós podemos fazer um mundo melhor. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela presença.